E aí, fiel torcida? É hora de abraçar a paixão e emoção que só o Corinthians consegue trazer para nossas vidas. Hoje, nós temos um assunto quente, uma verdadeira bomba que sacudiu os bastidores do nosso amado Timão. A semifinal contra a Raposa, o Cruzeiro, no Mineirão, não foi apenas um jogo, foi um evento que deixou marcas profundas na história alvinegra. A expectativa estava nas alturas, e a Fiel sonhava com a vitória, mas o que ocorreu foi muito além das nossas piores previsões. O Cruzeiro, que vem se reerguendo após anos difíceis, parecia uma máquina afiada e pronta para deixar sua marca, enquanto o Corinthians, por sua vez, precisava mostrar que é um gigante das semifinais. As arquibancadas do Mineirão pulsavam de emoção, cada grito da torcida ressoava como um chamado à glória, mas o que se viu dentro de campo foi uma verdadeira batalha, onde a esperança da Fiel foi colocada à prova. A derrota não foi apenas uma questão de números, foi um tapa na cara de quem acreditava que a vitória estava ao nosso alcance. Para muitos, o jogo se tornou um símbolo do que pode acontecer quando as coisas não saem como planejado, e a sensação de impotência tomou conta dos corintianos que, como sempre, compareceram em peso para apoiar seu time. Mas o que realmente aconteceu dentro das quatro linhas? Por que o Corinthians não conseguiu superar o Cruzeiro? O que essa derrota significa para nós, torcedores apaixonados, e para o futuro do clube? Este roteiro vai explorar as múltiplas facetas desse confronto eletrizante, analisando desde o desempenho em campo até as implicações financeiras e emocionais que a derrota traz para a Fiel. Preparem-se, pois vamos mergulhar fundo nessa história. Vamos entender o que levou o Timão a essa situação e, acima de tudo, vamos discutir o que podemos esperar para o futuro. Afinal, a paixão pela camisa alvinegra é eterna, e mesmo em tempos difíceis, a esperança nunca morre. Agora, vamos colocar os óculos analíticos e examinar o desempenho do Corinthians na semifinal. A emoção da Fiel, que sempre faz a diferença, também influencia as decisões em campo. Mas o que aconteceu taticamente que nos deixou tão frustrados? As escolhas do técnico, a formação do time, as estratégias implementadas, tudo isso pode ter contribuído para o resultado final. O Corinthians entrou em campo esperando dominar a partida, mas parece que o roteiro do jogo foi outro. O que era para ser um show de bola se transformou em um pesadelo. Logo no início, a Fiel notou que algo não estava certo. O time parecia apático, sem aquela garra característica que faz o corintiano vibrar. A defesa, que deveria ser sólida como uma muralha, apresentou falhas grotescas. Os passes, que normalmente são precisos e rápidos, estavam lentos e erráticos. O meio-campo não conseguia conectar as jogadas, e a subida ao ataque se tornava uma missão quase impossível. Em contraste, o Cruzeiro, ágil e determinado, aproveitou cada oportunidade para pressionar, e isso nos custou caro. As substituições, que muitas vezes são vistas como uma estratégia de salvação, não trouxeram a mudança que a torcida almejava. O técnico fez o que pôde, mas as peças não se encaixavam, e a Fiel começou a sentir que aquela semifinal estava escapando de nossas mãos a cada minuto que passava. A explosão de alegria que esperávamos se transformou em um silêncio sepulcral nas arquibancadas. É preciso lembrar que cada jogador tem um papel crucial nessa engrenagem. O que podemos dizer sobre a performance individual? Alguns atletas, que são considerados estrelas, não brilharam. O que os levou a esse desempenho abaixo da crítica? Será que a pressão do jogo foi demais? Ou será que o Cruzeiro, com sua nova fase, simplesmente não deu espaço para que o Corinthians pudesse mostrar seu verdadeiro potencial? Com tudo isso em mente, precisamos refletir: o que essa partida nos ensina sobre o futuro? A Fiel está ansiosa por mudanças, por uma reformulação que traga de volta a garra e a determinação. Precisamos de respostas, e queremos saber de vocês: o que vocês acham que deve ser feito para que o Corinthians volte a ser o time que todos conhecemos? Agora, vamos falar sobre um aspecto que muitas vezes fica nas sombras, mas que é igualmente importante: o impacto financeiro da derrota. A semifinal contra o Cruzeiro não foi apenas uma questão de honra, foi também uma questão de dinheiro. Cada jogo desse porte tem implicações financeiras significativas, e o Corinthians, em um momento em que precisa de solidez econômica, não pode se dar ao luxo de perder essa oportunidade.
A eliminação na semifinal significa não apenas a perda de uma chance de título, mas também a redução de receitas provenientes de bilheteira, patrocínios e, é claro, as premiações que viriam com uma possível vitória. O Corinthians, que já enfrenta desafios financeiros, agora terá que lidar com a frustração de não conseguir avançar na competição. Isso impacta diretamente no planejamento para a próxima temporada e nas contratações que a diretoria sonhava em realizar. Vamos imaginar um cenário: enquanto outros times se fortalecem e investem em novos talentos, o Corinthians pode se ver obrigado a segurar a sua própria barra. Isso pode significar perder jogadores-chave ou ter que abrir mão de investir em promessas que poderiam fazer a diferença. Essa situação gera um ciclo vicioso: sem resultados, as receitas diminuem, e sem dinheiro, os resultados continuam a oscilar. E não para por aí. A perda de receitas também afeta o poder de negociação do clube. Com menos dinheiro em caixa, as contratações se tornam mais difíceis e, consequentemente, o time pode ficar atrás de rivais que estão dispostos a investir. Imagine só, enquanto o Cruzeiro se prepara para reforçar seu elenco, o Corinthians pode ficar apenas observando. A pergunta que fica é: até quando a torcida conseguirá aguentar essa situação? Até quando a Fiel acreditará que a vitória está ao nosso alcance? Vamos falar também sobre o impacto da torcida nisso tudo. O apoio incondicional da Fiel sempre foi um diferencial. Mas, com a derrota, será que a confiança da torcida se abala? Será que as arquibancadas vão continuar cheias nas próximas partidas, ou a apatia começará a tomar conta? O Corinthians sempre se destacou pela força de sua torcida, mas em tempos difíceis, o apoio pode ser testado. E o que dizer dos patrocinadores? A imagem do clube pode sofrer um baque, e isso pode resultar em dificuldades para atrair novos parceiros. O Corinthians precisa mostrar que é um time competitivo, e uma eliminação como essa pode gerar dúvidas sobre a capacidade do clube de brigar por títulos. Então, Fiel, o que vocês acham? A eliminação vai abalar a lealdade da torcida, ou a paixão vai falar mais alto e nos unir ainda mais? Estamos curiosos para saber a opinião de vocês. Não deixem de comentar. Contemplando a história do Corinthians, é impossível não se lembrar de outras semifinais que deixaram marcas profundas. Nossa trajetória é repleta de glórias, mas também de desilusões. A derrota para o Cruzeiro se insere em um contexto histórico que revela o quão imprevisível é o futebol. Quem não se lembra da dramática semifinal de 2012, quando o Timão conquistou a Libertadores? Aquela partida ficou marcada na memória da torcida, como um momento épico que gerou um grito de alegria que ecoou por todo o Brasil. Mas também houve semifinais que não terminaram bem, como em 1999, quando o sonho do título foi frustrado. Essa nova derrota traz à tona esses momentos, e a comparação é inevitável. Assim como em 2012, onde a superação foi a palavra-chave, agora precisamos olhar para frente e entender que cada revés pode ser uma lição. O que a história nos ensina? Cada partida é uma nova chance de se reinventar, e a derrota de hoje pode ser a motivação para a vitória de amanhã. O sofrimento faz parte da jornada, e a Fiel sabe disso. Cada torcedor carrega em seu coração a esperança de que o Corinthians sempre encontrará uma maneira de se levantar, mesmo após as quedas mais dolorosas. Assim como o Fênix se levanta das cinzas, o Timão sempre encontrará uma nova oportunidade de brilhar. No entanto, a história também nos alerta. A repetição de erros pode levar a um ciclo de frustrações. Precisamos aprender com a derrota e não deixar que ela nos defina. A semifinal contra o Cruzeiro deve servir como um divisor de águas. O que podemos extrair de positivo dessa experiência amarga? O que devemos evitar para que não se repita no futuro? É importante lembrar que o Corinthians já enfrentou adversidades semelhantes no passado e conseguiu se reerguer. A trajetória do clube é marcada por resiliência e superação. Cada semifinal perdida foi um aprendizado que moldou a identidade do Timão, e essa derrota não pode ser diferente. A fiel torcida, sempre apaixonada e fiel, deve se unir ainda mais nesse momento de dor, transformando a frustração em combustível para apoiar o time nas próximas batalhas. E, assim, a pergunta ecoa: como a história do Corinthians será contada depois dessa semifinal? A Fiel está pronta para escrever um novo capítulo, e queremos saber de vocês.
O que acham que deve mudar para que o Corinthians volte a brilhar nas semifinais? Comentem abaixo e vamos juntos construir a esperança de um futuro vitorioso. Ao final de tudo, chega o momento de integrar todos os ângulos que discutimos. O que podemos concluir a partir da semifinal contra o Cruzeiro? Em primeiro lugar, a derrota serve como um alerta. Precisamos olhar para o futuro com esperança, mas também com realismo. As falhas táticas devem ser corrigidas, e a questão financeira não pode ser ignorada. O Corinthians é gigante, mas precisa se reerguer de maneira estruturada e planejada. O sentimento da Fiel é uma força poderosa. A paixão que move a torcida é o que dá vida ao clube, e essa paixão deve ser canalizada em busca de melhorias. A história nos mostra que o Corinthians já viveu momentos difíceis, mas também que sempre conseguiu se reinventar. A maior tarefa agora é unir forças e focar no que realmente importa, o futuro do clube. É hora de repensar a estratégia, de se fortalecer dentro e fora das quatro linhas. É hora de ouvir a voz da Fiel, que sempre esteve presente nos momentos bons e ruins. A paixão que move o Corinthians é a mesma que nos fará superar essa fase. Então, Fiel, o que vocês esperam do Corinthians daqui para frente? Como podemos nos unir e transformar essa derrota em uma motivação para o futuro? O momento é crítico, mas também é uma oportunidade de renascimento. Vamos juntos nessa jornada, porque a história do Corinthians ainda está longe de acabar. Queremos ouvir suas vozes e saber o que vocês pensam. Vamos juntos, sempre!